possam interpor recurso, eu acho que há dois problemas de ordem técnica nesse problema, no meu ponto de vista. Primeiro é a ausência de competência desse colegiado para apreciar em grau de recursos, o que me parece ser nitidamente uma desconstituição de um título que foi proferido pelo próprio Tribunal de Contas, um título que tem natureza, inclusive, de judicial, né, executável judicialmente. E o segundo, pela ausência de um instrumento postulando, ainda que exista um parecer do Ministério Público de Contas, há um precedente da segunda Câmara, em um processo, perdão, da primeira Câmara, em um processo relatado pelo conselheiro, salvo engano, o conselheiro Otávio Lessa, eu estava compondo o quórum na época, e houve a recepção desse parecer do Ministério Público opinando pela nulidade do acórdão, a recepção do parecer como recurso, utilizando o princípio da fungibilidade recursal. Mas eu acho, apesar de ter acompanhado naquele momento, eu acho que abre-se um precedente muito perigoso, né? Parecer é parecer, recurso é recurso, parecer veicula o nome já está dizendo, um parecer, uma opinião, recurso veicula uma pretensão. Então, por esses dois motivos, eu vou pedir vênia, já antecipando meu voto na fase de discussão, para divergir da conselheira relatora e com a devida vênia e votar pela ausência de competência desse colegiado, levantando uma preliminar, uma questão de ordem, a ausência da competência desse colegiado para apreciar em matéria recursal, reapreciando aquela decisão já proferida anteriormente pela aplicação de multa, e devolver os autos. Infelizmente, não houve recurso, provavelmente ainda está no prazo para interposição de outros instrumentos recursais, mas se não houve recurso, prevalece a segurança jurídica e a coisa julgada, desde que a pretensão executória não esteja também prescrita, né? Dessa forma, eu estou votando no sentido de divergir com a devida vênia da conselheira relatora e levantando essa preliminar ex officio de não conhecimento do recurso de ofício. Em nossa normatização, por assim dizer, o recurso de prazo mais extenso que nós teríamos seria o recurso de revisão, que seria 5 anos. Seria de 2013, se não me falar a memória, não foi essa aplicação. De 2017. A sanção? O processo, a multa foi aplicada em 2017. Ainda teria prazo se fosse o caso de ainda mais poder aplicar-se o recurso de revisão, né? O prazo recursal para o Ministério Público sequer se iniciou. Esse prazo recursal para o Ministério Público só se dá com a intimação pessoal e a recepção do processo no Ministério Público, né? Isso é uma prerrogativa que o Ministério Público tem, de que seus prazos processuais só passam a fluir a partir dessa notificação pessoal. Anteriormente, em alguns outros julgados, o tribunal já cassara acórdãos seus de ofício, mas que ultimamente, até alguns equívocos por nós verificados, em regra, nós estávamos fazendo a comunicação ministerial para que ele entendesse, ele agisse conforme os normativos e apresentasse a peça adequada, até para que nós tomássemos uma outra deliberação. Um exemplo maior é a questão de multas parecidas com essas, em que se faz uma correção e se verifica a indevida aplicação da multa, sem nenhuma
arguição, nenhum pedido que não seja a nossa própria correção da medida, né? Continue a discussão. Vou encerrar a discussão. Colocar em votação, conselheiro Anselmo. Em casos práticos, a relatora acompanharia é uma questão de ordem, não vamos entrar na questão meritória. Não, comunicaria ao Ministério Público. Para de decisão, eu continuo entendendo, assim, baseado no poder que nós temos desse colegiado de anular um próprio ato seu legal, eu mantenho o meu voto no sentido de declarar a nulidade do acórdão e arquivar o processo pela prescrição da pretensão punitiva. Depois de aplicada a sanção. Depois de... A sanção foi aplicada em 2017? 2017. Porque depois de aplicada a sanção, entra naquela outra situação, né? Que ficamos, inclusive, de discutir no caso, uma outra esgotado o prazo... A natureza da decisão, depois de o prazo recursal, aqui, né? A gente não teria mais competência. Tem esse outro fato também. Caberia o recurso da parte ou ministerial, daqueles, assim eu estou falando, sem estar aqui com a letra da lei certinha, firme. Se for o caso de aplicação do recurso de revisão, se é possível nesses casos. Eu acredito que seja possível, conselheiro Anselmo, até porque o recurso de revisão ele tem como um dos fundamentos a insuficiência de documentos em que se tenha fundamento a decisão recorrida. Certo. No caso, a decisão foi tomada sem que houvesse sido apreciada a defesa apresentada pela gestora e que ela apresentou a defesa, inclusive, tempestivamente. Por problemas que a gente tem aqui no Tribunal de Operacional, até de protocolo, a gente sabe que muitas vezes entra-se com um novo expediente, porque assim, num procedimento normal, essa defesa ela não seria aberta um novo processo, né? Ela seria feita juntada no processo que já estaria tramitando no tribunal e ao julgar a gente ia ter acesso. Como existe essa prática de para cada documento que entra protocolado um novo processo, algumas vezes há esse descasamento do processo originário continuar tramitando sem que aquela peça tenha sido juntada. De toda sorte, eu acredito que assim, se a gente partir realmente para o formalismo processual mais adequado, deveria ter sido interposto realmente um recurso de revisão pela parte, pelos seus sucessores ou pelo Ministério Público. Entretanto, como a conselheira Ana Raquel pautou esse processo e o parecer do Ministério Público foi pela nulidade do acórdão, eu nesse caso específico, até pela questão da celeridade processual, e assim, evitar até um retrabalho, eu acredito que você receber, né, você partir para a fugibilidade recursal a partir do parecer do Ministério Público, de qualquer sorte, se acredito que isso possa ser feito aqui na sessão, eu até pugno nesse sentido, de que seja recebido esse parecer como um recurso de revisão para declarar a nulidade do acórdão e de plano fazer o arquivamento do feito. A gente entraria em outro aspecto da vedação, que é a ausência de competência desse colegiado, né? A competência recursal seria do plenário do tribunal. A gente pode até analisar esse aspecto da recepção do recurso interposto nesse momento pelo Ministério Público de Contas e aí... Subiria, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente está discutindo quando o procurador, o doutor Enio, fala que o certo, a rigor, tecnicamente, seria interpor um recurso. Isso aí é uma questão que independe de vontade nossa como tribunal. Eu acho que a gente tem que avaliar pelo que chega e não devolver, olha, faça isso. Entendeu? Ou seja, não foi feito. A parte que poderia recursar não fez, o Ministério Público não recursou. Eu, como tribunal, chegou o processo em mim, eu tenho competência para trazer para o colegiado decretar a nulidade do acórdão
vislumbrando claramente a ilegalidade, eu acho que a gente tem que se restringir a essa questão. Porque todo o resto que poderia ter sido feito não foi. Então, o processo é isso aqui. Existe a competência ou não? Eu acho que costurar agora uma solução não é o caso. Assim, vamos tentar fazer isso ou mandar para o Ministério Público para que ele recurse. Não acho que faz sentido. Eu acho que tem que se definir. É competente ou não? Aqui eu entendo que nós somos. Esse colegiado aplicou uma multa e essa decisão está evadida de vício. Ela está ilegal porque não foi apreciada um processo que já estava no tribunal. Então, eu entendo que a gente tem a competência e, como já foi feito em algumas outras situações, eu entendo que deveria ser decretada a nulidade desse acórdão e arquivado o processo. Eu devia, só um minutinho, conselheiro Alberto, com a devida vênia, eu acho que a gente está diante não de um processo administrativo comum ou de um ato administrativo. Nosso ato aqui mais se assemelha a um ato judicial, né? Tanto é que na omissão nós buscamos o regimento interno do TCU e o Código de Processo Civil. Há uma tendência cada vez maior de judicializar, de tornar o procedimento comum. E doutrinariamente, até pela doutrina clássica, nosso procedimento de aplicação de multa, ele é judicialiforme, né? Ele tem uma forma judicial muito forte, né? Com as garantias, respeito às garantias do cidadão, do jurisdicionado, e também a necessidade de respeito à previsibilidade do procedimento, a garantia do devido processo legal. Então, senhores, diante dessa situação, que no meu ponto de vista não é meramente formal, é questão de competência jurisdicional para rever uma decisão, ainda que a gente venha entender a partir da leitura do regimento interno que existe espaço para interposição de recurso de ofício, que na minha leitura não existe espaço para interposição de recurso de ofício, né? A partir do regimento interno, a partir de uma construção do sistema constitucional, com todas as vênias, né? A gente tem dois aspectos aqui que está tratando. A gente tem um aspecto dessa legitimidade, que dá até para que a gente possa fazer uma construção a partir do momento em que o Ministério Público de Contas, em sessão, oralmente, está se manifestando ou veiculando uma pretensão recursal, né? Eu acho que até dá para a gente construir, mas construir no sentido de que este colegiado e não plenário seria o competente para rever esse ato, ainda que de ofício, é uma outra questão que eu acho muito mais grave. A gente está retirando da competência do plenário, né? O plenário acaba sendo o órgão deliberativo, por assim dizer, como fala o conselheiro Anselmo, o maior, né? Está no topo da nossa estrutura jurisdicional. Então, eu manifesto essa preocupação para Vossas Excelências, né? De repente, caso Vossa Excelência entenda, a gente pode afetar o processo ao plenário, levar ao plenário, né, como recurso de ofício e discutir a questão da possibilidade de interposição de recurso de ofício. Senhor presidente, duas coisas. Uma é que eu acho que não se trata de interposição de recurso. Acho que a gente não tem isso aí eu nem escuto, assim. Eu acho que ninguém aqui tem essa dúvida, no sentido de nós mesmos termos essa competência de interpor recurso. Eu não acho que se trata de uma interposição de recurso ou algo que se assemelhe a isso. Eu acho que a questão está muito mais centrada na natureza do que é o ato, do que sai daqui do que não. Seria o reconhecimento de uma nulidade absoluta da decisão. Exatamente. Não, eu falo da natureza mesmo do ato. Porque quando ele faz um ato administrativo, a natureza do ato do tribunal mesmo, ou seja, do colegiado. Esse ato, ele é o quê? Ele tem natureza administrativa ou ele tem a natureza mais judicial? Então, a gente entra, na verdade, numa discussão que não há nem sequer
Olha, eu sinceramente, conselheiro, a gente tem precedentes aqui perigosíssimos no tribunal, inclusive de sem recurso nenhum ter sido declarada nulidade de inúmeros processos, né? Lógico que foi monocraticamente que foi proferida essa decisão, inclusive deu ensejo a questionamento judicial por parte do Ministério Público de Contas na época, né? Obviamente ali é um caso muito semelhante, porque foi sem nenhum instrumento, né? Não foi o colegiado plenário foi ele monocraticamente que decidiu. Então eu acho isso muito perigoso do ponto de vista jurisdicional, né? Eu vou passar a palavra. Vossa Excelência sugeriu que se eu quisesse afetar o pleno, a questão, aí eu acho que cabe aos senhores como, né? Não, eu já para deliberar e discutir, definir o assunto, se acharem que é essa a melhor opção. Eu já antecipei meu voto. E não é questão meramente formal, é questão de processo, realmente, previsibilidade de processo. Segurança, né? Devido ao processo legal, é princípio constitucional, né? Eu estou votando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, tanto pela ausência de parte legitimada para recorrer, quanto pela ausência de competência nossa para julgar ou reapreciar esse ato. Só mais uma vez, só chamando a atenção de que não é recurso. É um processo comum e tem que definir o que, né, fazer com ele, arquivar e pronto. Podia ser em primeira questão de ordem, não é isso? Não, a questão preliminar, que foi levantada ex officio. Doutor Alberto, se você ia falar. Veja, o que me corrija até a relatora se eu estiver enganado. O que eu verifiquei é que houve um erro da própria corte. Isso. E um erro de ordem pública. Isso. Não é isso? Que ela foi, digamos assim, julgada a revelia da apresentação de sua defesa. Não foi sequer apreciada. E quando ela tinha se defendido, né? Então, se é um erro da própria corte e de natureza pública, e a relatora verificou isso, eu não vejo, isso não é recurso, não é recurso. Mas é o quê? Não é uma reapreciação. A doutrina clássica chama isso de recurso ex officio, uma reapreciação de ofício. Recurso serve para quê? Não é para reapreciar um ato que foi proferido? Na verdade... Não, recurso não é, ontologicamente não é recurso. Na verdade, era primeiro não é para reapreciar o assunto nesse primeiro momento, é decretar a nulidade. Mas a gente agora, não está reapreciando considerando que o processo, a pretensão punitiva já prescreveu, aí nem dá continuidade ao processo, né? Mas, na verdade, não era uma reapreciação, não deixa de ser, realmente, é como Vossa Excelência falou, não deixa de ser uma reapreciação. Eu queria lembrar o seguinte, tivemos aqui, a partir de um determinado momento que o Ministério Público levantou isso, que alguns gestionários eram sancionados antes de se defender. Passou-se, né, uma resolução normativa, admitir isso aí, então tudo que era anterior aqui, que o relator inclusive trazia, né, não precisava sequer recurso, ele trazia, a partir disso foi anulado, sem sequer inclusive haver um recurso por parte do jurisdicionado. Eu também lembro que havia também uma questão do problema da prescrição executória. É outra situação. Sim, né? E hoje, veja, eu acho que a executória seria o reconhecimento administrativo ex officio de que estaria... né? E hoje eu trouxe um processo onde era pelo funcionamento, né? E eu reconheci, quer dizer, eu apresentei a proposta para Vossa Excelência reconhecendo a nulidade daquilo ali. Se olhar a natureza do que eu trouxe com relação, porque ele não foi fixado um prazo, né?
Não foi fixado um prazo para que ele apresentasse a documentação. Mas havia aplicação de multa naquele processo? Não tinha sancionado ainda não. Não havia sancionado, sim. Não havia uma decisão anterior para ser. Isso, exatamente. A diferença é essa aí. Eu não vejo, isso aí eu acho que até, consideração, inclusive eu sei que discorda disso, há um poder chamado autotutela. Né? Mas, conselheiro, né? Vossa Excelência, me perdoe, vai ter que anular todos os processos indistintamente sob pena de estar sendo parcial. Né? Isso vai trazer um ônus muito grande para Vossa Excelência. Fazer uma autocorreção. Você vai ter que fazer uma... Vossa Excelência vai ter que fazer uma autocorreção. Lógico, Vossa Excelência não é parte. Vossa Excelência é julgador, é neutro. Mas a questão que está tratando é uma questão de ordem pública. É de nulidade absoluta de um processo. Veja, eu não estou tratando de questões que sejam apenas opostas, questões individuais dos gestores. É questão de ordem pública que está sendo colocada. Perfeito. E essa questão de ordem pública é em função, inclusive, do erro da própria corte. Então, eu não vejo que isso esteja violando a parcialidade. Isso não é parcialidade. Se a questão... No momento em que a gente escolhe, no momento em que a gente seleciona uns e deixa de fora outros, a gente está sendo parcial. No momento em que a gente está revendo aquele ato, né, que a gente não possui esse poder de reapreciar de ofício, vou retirar a palavra recurso, né, a reapreciação da decisão judicialiforme que é proferida só se dá regimentalmente por força de recurso. Nós não temos um recurso. Mas eu acho que no caso específico... E mesmo assim, desculpa, doutor Enio, a gente tem uma segunda situação, que essa reapreciação, ela só pode ser feita no plenário, que é o competente para reapreciar. Né? Mas o ato, ele é deste colegiado. Certo, mas a reapreciação... Se a gente vai anular, quem vai anular um ato próprio, por entender que está viciado de ilegalidade, tem que ser quem produziu esse ato. Não necessariamente. Eu entendo assim, eu acho que regimentalmente essa questão ela é enviada para o colegiado. Mas eu acredito que nesse caso aí o que ocorreu não é nem uma questão de uma reapreciação de ofício. A conselheira Ana Raquel, ela não pegou o processo que já estava julgado e ela falou, não, vou reapreciar, fazer uma correção aqui para verificar. Aportou no gabinete dela um outro processo, que era um processo de defesa, né, apresentada pela gestora, que ao verificar, ela foi buscar, não, essa defesa é relativa aqui ao processo. Pegou o processo anterior e verificou que era... Ela está reapreciando a sentença dela, a decisão dela. Isso é uma reapreciação. O Ministério Público, uma outra saída, que a defesa foi apresentada em tempo, né? Sim. Então a gente não poderia nem considerar uma espécie de recurso, né? Eu ainda pensei nisso. Vocês conhecem minha posição, eu entendo que o tribunal, os processos, mesmo que se digam administrativos do tribunal, são processos de controle externo, eles não são procedimentos administrativos comuns, isso eu sempre disse. Também entendo que o tribunal ele é sobranceiro à administração pública como um todo. É fato, até pouco tempo, o plenário, que era o competente antes de passar essa questão das multas para a Câmara, era indistintamente, eu acho, multa Câmara e plenário, se não me falha a memória, posso estar falando alguma inverdade. Aí para a Câmara e depois não. Matéria de sancionamento só pleno. Aí novamente veio para a Câmara com recurso na evolução. E nessa evolução, até recentemente, se fazia exatamente isso, verificando uma ilegalidade na atuação do tribunal, baseado nesse poder de atuação não amarrado a qualquer instigação, né? Vir aqui e caçar um acordo que, em regra, o pleno tinha uma atuação ilegal do tribunal.
Mas, recentemente, nessa evolução, o que tem acontecido é que em alguns julgados, nós verificando a situação irregular, ilegal, nós, em regra, fazemos a comunicação ministerial para que ele, entendendo, adote as providências pertinentes. Assim, nessa evolução... E aí, se ele não quiser, aí fica a ilegalidade. Fica a ilegalidade, prevalece. Ou a própria parte pode alegar, né? Sim. Eu entendo que você vai, Raquel. Essa questão de fulano pode fazer, também pode ser feito de outra forma. A mesma coisa dos processos que chegam aqui às vezes, mas isso aí ele podia resolver na via judicial, o Tribunal de Contas não é a melhor via, mas também tem competência, então por que fica pensando, eu estou dizendo que não é o caso desse processo, por que fica o tempo inteiro, mas poderia ser feito assim, deveria, era melhor, o mais adequado. Ninguém está tratando do qual é o mais adequado, porque de fato, o mais adequado e como seria isso, um recurso. Não houve recurso da parte, mas houve a defesa tempestivamente que comprova documentalmente de que ela não tinha responsabilidade. Então, assim, ou seja, é como já se discutiu, foi um erro realmente do Tribunal de Contas e que eu não acho que nós, inclusive pelo poder de ofício que nós temos de atuar, deveríamos passar para o Ministério Público e deixar a cargo do Ministério Público decidir se ele acha que é justo ou não, que cabe ou não, enfim. Eu acho que a gente tem que se centrar na nossa competência, esquecer qualquer outra possibilidade que haja de atuação, porque não houve. A gente está com a situação e a situação é essa. Então decide, ou não anula porque o conselheiro Rodrigo entende que não pode anular, ou se anula. Eu acho que não tem que se pensar em outras situações, vamos resolver de outra forma. A questão é essa, pode ou não pode? Porque as outras situações não ocorreram. A gente não pode ficar dependendo de terceiros para poder fazer a justiça. Deixa só eu esclarecer a questão do adequado que foi colocado pela conselheira Ana Raquel. Com relação ao meu entendimento, é que o tribunal, isso é muito fácil de entender, o tribunal não é competente para tutelar interesses individuais, preponderantemente individuais. Então, uma empresa está participando de uma licitação, ela foi desclassificada, interesse meramente individual tem um interesse público subjacente. Não é competência do Tribunal de Contas. Agora, a empresa ela vai participar da licitação. Existe uma cláusula que restringe o caráter competitivo daquele processo licitatório, a ampla competitividade. Obviamente que essa é uma competência do Tribunal de Contas. Isso está decidido, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Existem precedentes, orientações, tal, que a gente acaba não seguindo aqui, né? O tribunal, no nosso filtro em plenário, acaba admitindo tudo. É licitação, bota tudo. Aí contrato, bota tudo. Muitas vezes é o interesse individual da empresa para receber um dinheiro, para receber uma punição que ela recebeu individualmente naquele processo, que não é competência da gente. Não é porque é mais adequado ir para o judiciário, é porque nós não temos competência mesmo para tutelar interesses individuais. Aqui, no caso, a parte, existe uma máxima jurídica, né? Aquele que dorme, né? O direito não socorre. E a parte ela tem que recorrer, ela tem que buscar as vias adequadas para mudar aquela decisão que eu concordo, ela é injusta, ela é incorreta, ela deve ser modificada. Concordo plenamente, estou indignado com a situação, que é com a injustiça, mas entendo que nós não possuímos competência, sob pena de vulnerar o princípio da neutralidade do julgador, né, em estar trazendo uma pretensão. Isso é uma execução de uma pretensão, né? Não deixa de ser. A gente está revendo o ato de aplicação de multa e anulando aquela multa. Enfim, mas a matéria continua em discussão. Eu acredito que, como o Ministério Público oralmente é válido, já apresentou um recurso. Acho que esse processo que deveria ser afetado ao pleno. Também, eu acho que deve ser afetado ao pleno, até para que a gente possa bater um martelo, olha, a gente tem competência... Inclusive, um outro posicionamento a respeito. Nesses casos... A gente tem competência para julgar... É assim, né? Aí uniformiza, né? Para reapreciar, vou tirar a palavra recurso, mas é para reapreciar a decisão ex officio, beleza. Então a gente passa a adotar essa rotina também, para reapreciar
ex officio as nossas decisões. E não é só nesse tipo de caso, é em todos os casos que a gente vem a entender que houve um erro praticado em uma decisão, não só um erro absurdo como esse, mas um erro de valoração de prova, um erro de... é muito perigoso, eu acho, né? Mas, enfim. Vou votar. Antecipei meu voto. Vou encerrar a discussão, colocar em votação o conselheiro Anselmo como vota. Eu entendo que Vossa Excelência tem certa razão quanto a isso. Acho que, tendo em vista o Ministério Público já ofertou o recurso, esse processo faleceria a competência para a Câmara atuar e o Pleno para decidir. Afetar o Pleno para conhecer do processo como recurso de revisão ofertado oralmente pelo MP na sessão da Câmara. Se fosse o caso, questão de formalismo, até essa discussão está na ata, para qualquer dúvida, está encarcada no processo. Da onde que surgiu a discussão? Tá, a gente entra em outra questão, porque o regimento interno fala que o recurso tem que ser por escrito, né? Mas, né? Tá aí a discussão, tá. Conselheiro Alberto. Acompanha a relatora originária. Originária, né? Então, ficaria 2-1. Eu estou votando, eu vou aderir ao voto do conselheiro. Vai ficar 3 votos diferentes, não para o Pleno. Já tem um caso lá, né? Em Pleno, nós 3. Então, vou manter meu voto, tá? Eu acho mais interessante a gente ter essa discussão envolvendo todos os elementos dessa relação processual, envolvendo primeiro a legitimidade, envolvendo a questão da possibilidade de reapreciação, né? Do ex officio, envolvendo a possibilidade da interposição do recurso. Vai ampliar a discussão. Que Vossa Excelência entendeu, eu vou manter meu voto originário, né, a possibilidade de interpor em sessão, que eu acho que é uma discussão bem interessante também, né, a possibilidade dessa documento público, sessão e pública. Também a questão envolvendo a competência para reapreciar aquele ato de aplicação de multa, seria do colegiado ou inferior, né, da Câmara, ou se seria do plenário. Rodrigo, só para eu entender, para quando eu for levar, eu entendi o voto de Vossa Excelência. Meu voto traz 2 preliminares, ausência de legitimidade, né, não legitimidade recursal, não há recurso, e ausência de competência da Câmara para reapreciar o ato de aplicação de multa. Anselmo. Eu evoluo mais um pouco, entendendo a manifestação ministerial como recurso, mas em razão disso falecendo também competência do plenário. É consequência. Da Câmara. Da Câmara. E Alberto está seguindo a proposta de decisão de Vossa relatora. Excelência, no sentido da possibilidade de reapreciação, independentemente desse recurso, e pelo próprio órgão que proferiu a decisão de aplicação de multa. Que, na época, eu acho que foi até o plenário, 2017, muito provavelmente foi o plenário. Nem observei isso, porque de fato, se fosse, teria que ter levado para lá. Né? Muito provavelmente foi o plenário. Bem, que a alteração foi posterior, né? A mudança. Ok, proclamado o resultado, 3 votos divergentes, não havendo possibilidade de se encontrar o voto médio, o processo fica afetado para o Pleno. Também pela falta de competência, né? Que foi a única... mas aí a preliminar automático prejudica. Senhor presidente, posso dar continuidade? Pode. Senhor presidente, eu tenho mais um processo pautado, que se trata de uma denúncia. Mas aí, antes de começar a relatar, eu gostaria de questionar, porque meu senhor disse que já foi uma questão aqui que houve, é que na pauta não foi possível cadastrar o nome do advogado. O sistema não permite. Ele já vem pronto. Nós improvisamos. A minha assessoria, a gente improvisa
Na pauta a gente coloca ao lado, não é isso? Consegue inserir o nome ao lado do nome do gestor. Ao lado do nome do gestor. O advogado. Pronto. E também... Hã? O advogado, do autor do denunciante. Tá. É o advogado. E, na verdade, os responsáveis, os que são denunciados também são inúmeros. E não foi possível também colocar todos eles. Mas será que não compromete a publicidade? A questão é essa, entendeu? Qual seria o processo? É o processo 12267 de 2019. E outros, né? E outros. Não bota todos. Não põe o número de todos os denunciados. Aí eu trouxe de qualquer forma para... porque se tiver se cada um tiver um advogado, vai dar problema, né? Porque na hora de consultar não viu o nome, não viu o AB. Não vai ver o nome dele, também não vai ver o nome dele próprio. Ele como denunciado, né? Se ele tiver uma busca, uma coisa para filtrar, ele não consegue encontrar também. Eu ia dizer, eu acho mais adequado retirar de pauta, mas vou dizer, eu acho que esse processo não pode ser relatado por haver a falta da identificação completa. Mas aí a gente cai num problema que é o que o sistema não abarca, né? Então eu vou ter que conversar com o pessoal do DTI, porque... Solicitar... Na segunda Câmara formalizar que o DTI estude, planeje uma solução, né? Não, né? Mas o mais rápido possível, né? O mais rapidamente possível, perfeito. Retirá-lo de pauta, então? Então eu retiro de pauta para solucionar então esse problema, tentar solucionar esse problema. Solicitar... Aí? E então... Estou assinando já agora. Tá. Pede para alguém lá me mandar. Então eu passo, senhor presidente e senhores conselheiros, a relatar os processos de registro de aposentadoria e vou lê-los em lista, como de costume. O primeiro é o processo TC 569 de 2019, da senhora Maria Salete de Araújo Almeida. O segundo é o TC 6401 de 2017, da senhora Malba Sueli Freire Cavalcante Amorim. O TC 6803 de 2017, do senhor Severino Félix Ferreira. O TC 8609 de 2017, da senhora Neide Dia dos Santos. O TC 9565 de 2016, da senhora Darismilda Cesário Rocha. O TC 15629 de 2017, da senhora Maria Petrúcia dos Santos. O TC 17359 de 2017, da senhora Vilma Alves Barros. O TC 17599 de 2017, da senhora Helenilda Flor da Silva. O TC 18139 de 2017, da senhora Maria do Socorro Lima. O TC 1709 de 2018, do senhor Cícero Alves da Silva. O TC 6809 de 2017, do senhor Givaldo Melo dos Santos. O TC 10574 de 2017, do senhor João Carlos Ferreira da Silva. O TC 14984 de 2017, da senhora Maria das Graças Pires Cavalcante. O TC 16573 de 2017, do senhor Rodolfo Leite Moreira. O TC 17319 de 2017, da senhora Maria Tereza da Silva Laurentino. O TC 17514 de 2017, da senhora Maria Eugênia Matos Santana Lopes. E o TC 12327 de 2017, da senhora Maria das Graças Lima Correia. Eu trago todos esses processos com proposta de decisão para que sejam registrados, considerados a legalidade dos atos das portarias que os concederam e também considerando os pareceres do Ministério Público de Contas no mesmo sentido. Esse é o meu voto, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. A forma de parecer zerada nos autos pela concessão dos registros. Em discussão. Havendo discussão e votação. Conselheiro Anselmo. Relatores. Vamos propostas para a relatora. Conselheiro Alberto. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanho a relatora. Aprovado. Pronto, senhor presidente. Com esses processos de apostadoria, eu encerro a minha pauta de hoje. Senhores, eu passo a relatar. Esses dois serviços. Trago inicialmente para relatar processo TC 8313/2018. Se trata de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas em face do senhor Arlindo Garrote da Silva Neto, prefeito do município de Estrela de Alagoas,
referente ao exercício financeiro de 2018. Senhores, uma representação do Ministério Público relacionada a portal de transparência, na qual o Parquet de Contas aponta que aquela municipalidade não atende não atenderia os requisitos da lei, assim como alguns dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à transparência fiscal. O processo tramitou no meu gabinete, inicialmente no gabinete do conselheiro Otávio, proferiu uma decisão monocrática em agosto de 2018, determinando a citação do gestor para apresentar, do então gestor, para apresentar esclarecimentos, assim como para regularizar as pendências encontradas, sob pena de aplicação de multa diária, suspensão de transferências voluntárias da União do Estado de Alagoas. O gestor compareceu aos autos, argumentando que no portal daquele município constavam as informações referentes à receita e à despesa em tempo real, e que apesar de que os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não estivessem sendo veiculados no portal, os mesmos foram encaminhados para a Câmara Municipal. O processo foi encaminhado novamente ao Ministério Público de Contas, que opinou pela admissibilidade da representação nos termos do parecer, assim como pela aplicação de multa diária em caráter pessoal, pelo registro da informação no portal do SICONF, esse é o relatório, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, tendo em vista a representação ofertada, relatando diversas irregularidades, inconsistências e omissões no portal da Transparência Municipal, o Ministério Público vem impugnar no sentido de que seja feita o processamento da presente representação e envio para a unidade técnica do tribunal para uma manifestação conclusiva que, ao final, os autos retornem para parecer final de mérito. Senhores, foi detectado que o município ele não disponibiliza os procedimentos licitatórios, violando o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei de Acesso à Informação, assim como o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, prestação de contas do ano anterior, relatório estatístico referente a pedidos de informações recebidos, atendidos, indeferidos, informações sobre os solicitantes, informações referentes a diárias, passagens aéreas, nome dos favorecidos, data, destino, cargo, motivo da viagem. Esses é o não atendimento total. E com atendimento parcial foi identificado que alguns editais de licitação estavam presentes e também informações referentes ao horário de funcionamento, endereços, telefones, sistema de informação ao cidadão, estrutura organizacional do ente. De modo que eu estou trazendo voto no sentido de admitir a presente representação, com fundamento no artigo 193 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, conceder medida cautelar no sentido de determinar
que o prefeito de Estrela de Alagoas, senhor Arlindo Garrote da Silva Neto, divulgue eletronicamente em sítio próprio, no prazo de 30 dias, as informações que estão faltantes e o que eu mencionei agora há pouco, sob pena de multa diária de caráter pessoal no valor de 100 UPFAUs, o que corresponde a R$ 2.596. Estou votando também por informar a presidência desta Corte quanto aos achados de auditoria que foram detectados na presente fiscalização, para que esta possa adotar providências visando realizar o registro no portal do SICONF, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, impeditivo das transferências voluntárias em favor do município inadimplente, em atendimento ao item 2 da resolução da TRICOM número 05/2016. Estou votando também por oficial o Governo do Estado de Alagoas para tomar conhecimento desta decisão, a fim de observar o impeditivo das transferências voluntárias em favor do município inadimplente, de acordo com o disposto no artigo 73, letra C, caput, combinado com o artigo 23, parágrafo 3º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estou votando por oficial o atual gestor da Prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas, senhor Arlindo Garrote da Silva Neto, para que no prazo de 30 dias apresente as correções quanto às omissões apontadas. Oficial Controle Interno Municipal de Estrela de Alagoas, para que realize o acompanhamento das informações contidas no portal de transparência, comunique ao tribunal qualquer irregularidade ou omissão encontrada, sob pena de responsabilização solidária, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa número 003/2011, oficial Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para que tomem ciência desta decisão, citar o senhor Arlindo Garrote da Silva Neto, prefeito do município de Estrela de Alagoas, no exercício financeiro de 2018, para que no prazo de 15 dias possa apresentar defesa em relação aos fatos, determinar que após cumpridas as diligências, os autos sejam encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal para instrução do feito e emissão de competente relatório, comunicar à União, Governo do Estado, para fins de vedar as transferências voluntárias e dar publicidade à presente deliberação, é como eu estou votando. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, acompanho, exceto na obrigação de disponibilizar informações no SICONF. Não é um cadastro federal de informações, eu não sei se a gente teria... SICONV, não é o SICONF, não. Ah, sistema de convênios. É o de convênios. Contra a vedação da transferência. Contra a vedação. Ok. Tirar essa, tá? Essa aqui é só o final com julgamento. Tem Vossa Excelência. Vossa Excelência, portanto, está acompanhando integralmente o meu Sim. voto, né? Colho o voto do conselheiro Alberto Pires. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Integralmente. Portanto, processo aprovado. Senhores, eu trago para relatar também processo TC 9483/2019, que se trata de uma fiscalização ex officio desencadeada pela Diretoria de Fiscalização Municipal, referente a todos os municípios do estado de Alagoas, os 102 municípios, e especificamente aqui me coube os municípios do Grupo Regional de Fiscalização número 2. Esse processo em epígrafe relaciona-se especificamente ao município de Coqueiro Seco, tendo recebido decisão simples de número 94/2019, a partir dos achados de auditoria elencados pela Diretoria de Fiscalização Municipal, assim como os achados que foram detectados pelo meu gabinete. Então, o nosso gabinete encontrou que
Estavam ausentes editais de licitação, resultados em íntegra dos contratos respectivos, havia o cumprimento apenas de procedimentos licitatórios, mas faltavam os relatórios de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, prestação de contas do exercício financeiro anterior. Faltavam informações referentes à identificação precisa das despesas e das receitas, relatório estatístico referente a pedidos de informações recebidos, atendidos, indeferidos, informações sobre os solicitantes, relatórios em formatos eletrônicos, enfim. O portal estava bem desatualizado. Foi determinada a citação da senhora Emanuela Corado Acioli de Moura para apresentar. Aqui é Coqueiro Seco. Houve... tudo errado, cara. Tudo errado. Foi juntado errado aqui o despacho. O ofício foi certo. A senhora Maria Decélia Damasceno Almeida, prefeita do município de Coqueiro Seco, tendo a mesma não apresentado manifestação de defesa. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou pelo encaminhamento dos autos à Diretoria Técnica de Fiscalização e posterior remessa dos mesmos ao Ministério Público de Contas para manifestação final. Eu estou abreviando nos autos porque se trata do município de Coqueiro Seco, cuja população é, pela minha assessoria, inferior a 10 mil habitantes, de modo que não teria obrigação de manter o portal de transparência, né? Razão pela qual eu estou trazendo voto. Municípios pela lei, municípios com população inferior a 10 mil habitantes, acho que artigo 8º, 9º, eles são facultados a possuir portal próprio de transparência, não é uma faculdade. Razão pela qual eu estou trazendo voto no sentido de arquivar o presente feito. Esse é o voto, com a palavra o Ministério Público de Contas. O Ministério Público, só fazendo um registro, no parecer exarado nos autos do parecer 2/26/2020, consta a informação de que a prefeita apresentou manifestação no sentido de que as pendências foram solucionadas. E, tendo em vista isso, opinamos no sentido de que os autos fossem remetidos à diretoria para fazer as verificações necessárias e que, após essas verificações e emissão de relatório conclusivo, os autos retornassem ao Ministério Público para parecer final. Coloca em discussão. Excelência, a questão da lei quanto ao portal de transparência, mas há uma seção na lei em que ele faz referência que se há essa obrigação pela lei da transparência fiscal, fica mantido. Então, acho que o município teria obrigatoriedade de manter. Ele não tem obrigatoriedade de ter o portal próprio. Ele pode disponibilizar aquelas informações, qualquer outro portal, do Tribunal de Contas, mas ele tem a obrigação de disponibilizar aquelas informações relacionadas à transparência fiscal, né? Que é despesa, receita, empenhos. Mas na LRF parece-me que eu até contestei aqui, quando o tribunal lhe deu espaço para que os municípios publicassem, porque se o espaço que o tribunal deu
não é do suficiente, ou se não continha as informações todas que a lei determinava, isso seria de responsabilidade do município, porque na LRF tem lá, de responsabilidade do município. Lei de responsabilidade fiscal é a transparência fiscal. Certo. A gente concorda que ele tem a obrigação de disponibilizar, seja em portal próprio, ou seja em qualquer outro portal, né, as informações referentes à transparência fiscal, né? Só a gente não diverge. Quais são essas informações? Receitas, despesas, empenhos, né? Aquelas que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que